Olá pessoal, vamos para mais um jogo de perguntas sobre a Bíblia. Pegue um papel e uma caneta, pois as perguntas têm pontuação. Peço para que se inscreva nesse canal, ative o sininho e compartilhe a mensagem, só assim o YouTube saberá que esse canal é relevante e mostrará para mais pessoas. Assim atingiremos o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Então vamos lá, e ao final das perguntas escreva nos comentários o seu resultado. Pergunta que vale 10 pontos. Qual a cidade que Jesus nasceu? Resposta certa: Belém. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pergunta que vale 10 pontos. Pergunta número 2. A quem o Espírito Santo revelou que não morreria antes de ver o menino Jesus? Resposta certa: a Simeão. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Pergunta que vale 10 pontos. Pergunta número 3. Quantos anos tinha Jesus quando foi esquecido no templo conversando com os mestres? Resposta certa: 12.
Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que aqui me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Pergunta que vale 30 pontos. Pergunta número 4. Quais discípulos entraram com Jesus na casa de Jairo? Resposta certa: Pedro, João e Tiago. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: E a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Pergunta que vale 30 pontos. Pergunta número 5. Quais cidades Jesus denunciou por não se arrependerem? Resposta certa: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Pergunta que vale 30 pontos. Pergunta número 6. Qual o nome do caminho em que Jesus aparece ressurreto para 2 discípulos? Resposta certa: Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Pergunta que vale 50 pontos. Pergunta número 7. Onde ocorreu a ascensão de Jesus ao céu?
Resposta certa, de Monte das Oliveiras. E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Pergunta que vale 50 pontos. Pergunta 8. A quem Jesus disse que era necessário nascer de novo? Resposta certa, Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus, à noite, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: E digo a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Pergunta que vale 50 pontos. Pergunta 9. Quem foi constrangido a ajudar Jesus a carregar sua cruz? Resposta certa, Simão Cireneu. E constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Pergunta que vale 60 pontos. Pergunta 10. Qual o nome do cego de Jericó que clamava: E Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Resposta certa, Bartimeu. E depois, foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, e a dizer: E Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pergunta bônus, valendo 70 pontos. Por quantos dias ficou Jesus na terra após a ressurreição? Resposta certa, 40. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Quantos pontos você fez? Será que você está precisando ler mais a Bíblia? Peço a ajuda de todos para que o canal possa atingir mais e mais pessoas. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe esse quiz. Aguarde o nosso próximo desafio. Deus abençoe.